gosto muito daqueles vídeos do lançamento da campanha do Bandeira de Melo em 2015, né? É muito interessante rever aqueles vídeos e ver o que foi feito naqueles os mais 3 anos, né? Da reeleição do Bandeira. E ali você abria, né, a sua apresentação fazendo uma analogia, você mostrava ali um leão gigante, que seria a dívida do Flamengo a ser domada, e um gatinho, né? E você, né, tinha um gráfico, né, de projeções. E aí a minha pergunta é o seguinte: já que o leão representava essa dívida, né, a grande do Flamengo, né, já um pouco mais equilibrada naquele momento, vamos dizer assim, o Flamengo conseguiu equilibrar e domar aquela fera que foi a dívida, e até que foi uma polêmica recente que você até comentou num comentário do José Ilan, eu acho, em que ele fala, né, na verdade, acho que a colocação dele com relação à dívida do Flamengo, acho que não foi correta. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, se a gente conseguiu domar essa dívida, se a gente conseguiu equilibrar, vamos dizer assim, para um modo mais popularzão aqui para a gente. Túlio, o leão está domado, está domesticado, né? Só que um leão é um leão. Você tem que estar sempre com um chicote e uma cadeira apontada para ele. E colocar a boca dentro, né? Colocar a cabeça dentro da boca do leão tem sempre um perigo. Então, assim, a natureza, a dívida, né? No caso, um leão, a natureza dele é sempre preocupante, né? Um leão não vai virar um gatinho. Mas você tem meios de controlá-lo. A dívida do Flamengo está domesticada, está controlada nesse momento. O Flamengo tem uma relação aí de dívida-receita, acho que de 0,66, quer dizer, lembra quando a gente entrou, era, se não me engano, quase 3, para cada R$1 que você recebia, você tinha que pagar 3 de dívida. E agora está 0,52, 0,60, uma coisa, quer dizer, você tem, são superávites sucessivos que o Flamengo vem tendo, né, há mais de 5 anos. Então você tem ela sob controle, mas você não pode confiar no leão, né? Você não vai dormir do lado dele desprotegido. Então você tem que estar sempre preocupado com a natureza perigosa, né, feroz do bichano aí. O comentário lá do Zé Ilan é um comentário, depois você sabe, eu não acho que ele tenha má fé, assim, eu acho que as pessoas têm que falar sobre o que entendem. E ninguém pode entender de tudo, né? Eu não entendo de tudo, você não entende de tudo. A pessoa só tem que, principalmente jornalista, tem que tomar um cuidado enorme ao fazer um comentário que escapa ao conhecimento prévio dele, né? Pelo menos ao conhecimento profundo. Eu, inclusive, depois dessa conversa, tive conversa com outros repórteres que fizeram as perguntas adequadas, eu expliquei e eles entenderam. Então, o que acontece é que o processo de transformação do Flamengo financeiro foi tão exitoso que ele virou matéria. Então, os jornalistas esportivos não podiam ignorar esse êxito e tinham que falar sobre isso. Eles não estavam preparados. Eu cansei de dar entrevistas onde eu falava com o repórter, falei, se você puder trazer como assistente nessa entrevista o editor de economia do seu veículo, eu agradeço. E no começo eles ficavam meio ofendidos. Estão chamando de burro? De jeito nenhum. Talvez você tenha mais capacidade do que eu de falar sobre a história, sobre técnica, tática, eu não estou dizendo isso, mas sobre economia e finanças tem que ter um conhecimento, uma linguagem diferente, né? Confundir competência com caixa, né? Rentabilidade com lucro, são coisas que as pessoas não estavam acostumadas. Então, eu acho que ainda existe muito disso, né? Esse desconhecimento e essa, de certa arrogância, de certa forma, arrogância de achar que que o jornalista pode falar sobre qualquer assunto, de qualquer matéria. E não pode. Então, assim, o comentário dele foi infeliz, né? Por que o Flamengo não paga? Como é que o Flamengo não paga a sua dívida? Mas pega o balanço de qualquer empresa, toda empresa tem dívida. A questão é que você só pode avaliar se a dívida é boa ou a dívida é ruim se você avaliar os ativos, isso é, os investimentos. Você tem que analisar as fontes, né, alavancagem, como você se financiou para fazer esses investimentos. Depois você tem que olhar o retorno, e você tem que olhar o risco, quer dizer, olhar o risco para chegar no retorno. Então, assim, você não entende o balanço, a situação do Flamengo olhando o balanço. Você tem que olhar o balanço, tem que olhar a DRE, tem que olhar o fluxo de caixa, no mínimo esses 3. Depois tem que olhar o parecer dos auditores independentes e as notas explicativas, sem contar a própria carta da própria administração. Então, tem vários, assim, é preciso ter um conhecimento profundo e antes de tudo isso tem que entender a estratégia, né? Quando as pessoas vão analisar uma empresa, vamos analisar uma empresa, sei lá, Copenhagen. Você vai ter que dizer, bom, a Copenhagen, vamos analisar aqui o retorno dele para o mercado de chocolate. Mas não é chocolate. O mercado é de presentes.
Ele não compete com a Garoto, né? Ele vai competir com a Boticário. Então, assim, é preciso um conhecimento do mundo de negócios para se fazer um comentário, senão vira um comentário leviano. Não significa que seja um comentário com objetivo de ferir, mas irresponsável. E é o que volta e meia a gente vê acontecendo em alguns setores da imprensa. Lógico que tem jornalistas e veículos de mídia que são muito bons. Mas acontece, né? E a gente, de vez em quando, lógico, a gente é rubro-negro, então, de vez em quando sobe a temperatura e você né, faz uma postagem mais agressiva. E fiz mesmo. Da vida. E até a forma como ele colocou, parece que tanto as empresas, né, não tem que ter dívida, né? E na verdade não é isso. E eu entendi isso acompanhando vocês, o trabalho de vocês dentro do clube, de que a gente sempre vai ter dívida, mas essa, como você falou, a dívida tem que estar controlada. E até é bom você falar isso, o lance, né, de eu sou um cara que eu tenho extrema dificuldade de entender finanças, então, por exemplo, quando eu vou fazer uma entrevista com você, eu tenho que estudar bastante, porque é uma área que eu realmente não domino. Tipo, vai ler um balanço ali, explicar, eu não sei, mas então eu trago alguém aqui para poder falar que saiba.